Eu realizei todo o meu pré-natal e o meu parto pelo SUS, e já com 36 semanas que eu fui descobrir que a minha gravidez havia se tornado de risco. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Luana, sejam bem-vindos a este canal. E eu estou aqui para contar um pouco a vocês o meu relato de parto. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse tipo de conteúdo, já curte, deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Bom, gente, como eu falei lá no início do vídeo, todo o meu pré-natal e também o meu parto foram realizados pelo SUS. Não tenho certeza se todos os locais são assim, mas aqui no meu bairro mesmo, onde eu moro, no posto daqui, eles disponibilizam toda essa assistência pré-natal. Foi tranquilo procurá-los porque eles sempre têm a disponibilidade de nos encaixar na agenda, organizar os nossos horários para fazer todo o pré-natal certinho através deles. Como eu já relatei aqui no canal, eu descobri a minha gestação com 22 semanas de gravidez. Então eu iniciei o meu pré-natal aí um pouquinho tarde, né? Digamos assim. Praticamente, muitos exames que eu realizei, exames de sangue, por exemplo, eu consegui realizar também pelo SUS, porém, ultrassons e alguns exames específicos tiveram que ser no particular. Desde quando eu descobri a minha gestação, com 22 semanas, até quase o finalzinho dela, tava tudo bem, tudo tranquilo e todos os meus exames estavam normais. Porém, com 35 semanas, eu fui realizar o meu pré-natal e durante lá a nossa consulta, a enfermeira observou, né, que aparentemente o meu bebê estava pequeno. Porém, claro, né, seria necessário um ultrassom para ela se certificar disso. Então, ela passou para mim um ultrassom. Só que eu não consegui realizar esse exame na mesma semana. Só consegui na semana seguinte. Ou seja, eu realizei essa ultrassom solicitada com 36 semanas. E foi a partir daí, gente, que começou um certo desespero, né? Literalmente, emocional dentro de mim. Porque durante essa ultrassom, eu realizei numa quarta-feira. Durante essa ultrassom, foi observado que realmente o meu bebê estava muito pequeno dentro da barriga. E a médica me informou ali naquele momento que, de acordo com a situação, como ela estava, o meu bebê não iria mais crescer na minha barriga. E seria necessário, a partir dali, um parto de emergência para que ele viesse a crescer fora. Eu não vou saber explicar detalhadamente o que ocorreu para que o meu bebê parasse de crescer na minha barriga, mas ela observou que eu estava tendo uma certa perda de líquido, que provavelmente poderia estar indo através da minha urina, porque eu não tive nenhum corrimento. E, aparentemente eu não tinha tido assim visivelmente nenhuma perda, né, de líquido. Então ela falou que poderia ser como hipótese, né, através do xixi que eu estivesse perdendo esse líquido. Então, quando ela me contou que aquilo estava acontecendo, eu entrei em lágrimas, né? Não tinha jeito. A gestação deixa a gente com os hormônios à flor da pele e não tinha como eu não me emocionar, porque a preocupação veio. Eu fiquei, meu Deus, será que meu bebê tá bem? Será que vai ficar tudo bem? A partir daquele momento, a médica me orientou a ir até uma maternidade. Porém, eu informei a ela que na sexta-feira eu teria novamente o retorno do meu pré-natal. E ela falou, ó, já que na sexta-feira é o seu pré-natal, se você quiser esperar para levar o resultado dos seus exames para a sua enfermeira que está te acompanhando, você pode fazer isso, porém não espere demais, porque eu acredito que dentro desse final de semana o seu bebê vem. Então eu corri, né, para agilizar o que era necessário. Eu confesso a vocês que eu ainda tinha muitas coisas pendentes, né? Eu já tinha as coisas do bebê, praticamente tudo em casa, porém as roupinhas dele precisava ser lavada, tinha algumas coisinhas que eu precisava comprar, tinha alguns detalhes para finalizar, como por exemplo, alguns itens da mala maternidade que ainda faltava eu comprar para poder levar. E aí o que eu fiz, né? No dia seguinte, na quinta-feira, eu precisava ir trabalhar. E aí eu fui pela manhã, né, pro meu trabalho na época. E logo que eu saí de lá, eu fui para um bairro aqui próximo, né, que vende mais coisas de bebê, e corri para comprar aquilo que faltava. Durante esse meio tempo, eu pedi a minha sogra para me ajudar. Ela ficou lavando as roupinhas do bebê, passou tudo bonitinho, para que eu pudesse finalizar logo a mala da maternidade, para poder estar tudo ok,
já que aparentemente durante o final de semana eu teria o meu bebê. Porém, nem sempre as coisas saem como planejado, né? Por isso é sempre necessário a gente colocar tudo nas mãos de Deus para que da forma dele seja melhor para nós. O meu bebê estava previsto para vir em fevereiro e no final de janeiro eu estava passando por todo esse momento de desespero para mim, né? Naquele momento. Então, o que aconteceu? Como eu disse, eu contei com a ajuda da minha sogra, né, para agilizar algumas coisas, da tia do meu esposo também, que elas foram super parceiras comigo, né, nesse momento. E o que aconteceu? Nos meus planos, eu iria retornar na sexta-feira para o meu pré-natal e a partir dali eu iria para uma maternidade para ter o meu bebê. Porém, um colega do meu esposo, na quinta-feira mesmo, enviou meu ultrassom para um obstetra. E o obstetra falou, olha, eu acho que o correto para ela fazer seria ir imediatamente para uma maternidade, porque o bebê dela está correndo risco. E aí, a partir desse momento, nós literalmente corremos contra o tempo. Esse colega conseguiu um laudo, né, desse médico, informando os dados sobre a minha gestação naquele momento, como se encontrava o meu bebê. E eu esperei ele chegar até aqui em casa. Ele nos entregou esse laudo e daí a gente correu para o hospital. Chegando na maternidade, eu fui até a recepção, informei o que estava ocorrendo comigo. A partir daquele momento, né, foi realizado todo o protocolo, eu passei pela triagem e dali eu fui direto para uma sala de ultrassom, dentro mesmo do hospital, né? O médico que realizou a ultrassom me informou que o meu bebê poderia morrer a qualquer momento. E aquela informação dada a mim assim na lata me assustou muito, né? Imagine aí uma mulher grávida passar por esse susto, por esse mix de emoções naquele momento, imaginando que seria necessário ter o seu bebê com muita antecedência, ainda receber esse tipo de notícia. Foi assustador para mim naquele momento. E a partir dali eu comecei a ficar com a minha pressão muito alta. Eu fiquei muito nervosa, eu fiquei muito angustiada e eu não sabia o que fazer. Eu só tava ali sendo bem assistida realmente, porém eu não sabia o que fazer, eu tava desesperada. A partir dali, né, com todo o quadro que eu apresentava, eu fui para a enfermaria e a médica falou que seria necessário realmente me internar desde aquele momento para observar como estava o meu bebê e no dia seguinte realizar o meu parto cesáreo. Eu até cheguei a perguntar a ela se seria possível induzir o parto para eu realizar normal, porque nos meus planos anteriores, né, eu queria muito ter o parto normal, mas ela falou que o meu bebê, na situação que ele estava, não poderia passar por mais um momento de estresse e aquilo ali poderia colocá-lo em um risco ainda maior. Então, o recomendado para mim naquela ocasião seria realmente realizar a cesárea. Então, eu esperei. Passei aquela noite naquele hospital, naquela enfermaria, sendo bem assistida, né? Sendo monitorada a todo tempo. Durante a madrugada, eu sempre recebia visita do técnico para olhar como estava o meu bebê. E eu passei até que bem, né? Aquela madrugada. E na manhã seguinte, elas viram que a minha pressão tinha se normalizado, graças a Deus, né? A minha pressão tinha se normalizado e aí a médica conversou comigo, conversou com a equipe. Eu já estava em jejum, preparada para fazer cesárea, porém ela falou que pelo meu quadro eu poderia aguardar mais um pouco. Ali eu estava com 36 semanas, era uma sexta-feira, né, do mês de janeiro, e ela informou que eu poderia, naquele momento, esperar até realizar as 37 semanas, porque no dia que eu fizesse 37 semanas, para realizar o meu parto, seria mais seguro para o meu bebê. Então, eu estava em um momento de que tudo que fosse melhor para o meu bebê, eu estava aceitando. Como eu era marinheira de primeira viagem, né, eu estava ouvindo atentamente tudo que era recomendado pelos médicos. Digamos que eu não tinha uma opinião só minha, eu estava atendendo tudo aquilo que eles me informavam que era o melhor para mim. Então eu esperei, né? Fui para uma outra enfermaria, onde ali eu estava com outras meninas, né? Com situações parecidas com a minha. Passei a sexta e o sábado todo naquele lugar. Foi uma experiência para mim transformadora, porque naquele quarto com outras mulheres em situações parecidas com a minha, eu ouvi muitas histórias. Histórias de superação, histórias de fé, e eu vi mulheres com muita expectativa,
e também com muita positividade, porque ali estavam todas em situações de risco, mas todas com muita fé, acreditando que no final tudo daria certo e nós estaríamos bem com os nossos filhos, voltando para casa, né? A nossa imagem era sempre essa, de que no momento certo nós iríamos voltar para casa com o nosso bebê no colo. Durante esse período, eu tive o acompanhamento do meu esposo comigo. Uma noite também o meu pai me acompanhou e foi muito bom, porque ter pessoas ao nosso lado nesse momento de angústia é extremamente importante. E naquele momento nós só podíamos orar, pedir a Deus muita paciência, muita paz em nosso coração. E foram 3 dias, né, na verdade, de internamento que pareciam que eram 30, porque as horas passavam devagar, o tempo passava devagar e a preocupação aumentava a cada momento na minha mente. E só para detalhar um pouco mais, né, para vocês sobre esse relato, lá no início, quando eu fiz a minha primeira ultrassom, meu bebê estava com 2,1 kg. E por conta disso, né, a médica me informou que o percentil dele, tudo, estava muito baixo. Então, por isso seria necessário esse parto de emergência, com 36 semanas praticamente. Porém, como eu disse a vocês, a médica pediu para eu aguardar mais um pouco internada, sendo monitorada, para que no dia que eu completasse 37 semanas, se realizasse o meu parto. E esse dia chegou, né? No dia 29 de janeiro de 2023, às 11 da manhã, né, foi realizado o meu parto cesárea. E o meu bebê chegou com exatos 2,50 kg, né? E na hora do parto, o meu esposo me acompanhou, eu recebi toda a assistência necessária. A minha cirurgia foi feita sem nenhuma intercorrência, tomei aquela anestesia, que é assustadora, né, gente? Mas foi tranquilo também até esse momento. E o que me assustou um pouco foi quando o meu bebê foi retirado de mim, porque ele estava muito roxo, muito roxinho. Mas logo que os médicos fizeram todo aquele protocolo, né, quando o bebê sai da barriga, tem aqueles cuidados, aqueles testes para ver se ele tá bem, ele foi dando boas respostas e a gente viu que o meu bebê estava saudável. Ele só realmente era muito pequenininho. Mas diante disso eu já estava preparada para cuidar dele e fazer com que ele viesse a crescer, ficar cada dia mais saudável aqui fora. Durante o meu pós-parto ali naquele hospital, nós passamos alguns perrengues, porque, como eu falei, estávamos no SUS, né? Então a gente seguia o protocolo do hospital. Nosso quarto foi dividido com outras mães. Durante a madrugada os bebês choravam e aí o nosso bebê acordava, quando era o nosso que chorava e o bebê de outra acordava. Então tinha que ter essa paciência, esse cuidado uns com os outros, né? Verdadeiramente aquela empatia, né, com todos que estavam ali naquele local. No mesmo dia do meu parto, à noite, pesaram novamente o bebê. Viram que ele estava um pouquinho mais magrinho, mas todo mundo me disse que isso é normal, né? Porque o bebê nasce um pouquinho mais inchado, geralmente até o final do dia ocorre essa perda de peso, que foi mínima, ele perdeu cerca de 50 gramas. E seguindo o protocolo do hospital, após 2 dias nós fomos liberados, mas durante esse processo eu confesso que não foi fácil, né? As noites lá foram um pouco intensas com a chegada do bebê, e eu tava com muitas dores por conta da cesárea. Infelizmente, eu não tive uma recuperação assim fácil, né? Os meus pontos doíam muito pra andar, pra levantar, tudo era uma dificuldade enorme pra mim. E a minha cicatrização foi um pouco lenta. Porém, apesar de toda a dificuldade, o mais importante era voltar pra casa com o meu bebê bem, saudável, e foi o que aconteceu, graças a Deus. Nós recebemos diversas instruções, porque realmente o nosso bebê ainda estava muito pequenininho, então precisava se desenvolver ainda mais. Porém, ele estava saudável e era isso que mais importava. A gente teve todo o cuidado diante daquilo que nos foi recomendado e voltamos para casa felizes com o nosso bebê no colo, que era tudo que a gente mais queria após todo esse susto, né? Então, pessoal, esse é o meu relato de parto. Eu tentei ser o mais breve possível, né? Talvez tenha faltado aí alguns detalhes, mas eu espero que vocês compreendam como foi essa minha experiência.
Se você tiver alguma dúvida, se eu puder te ajudar de alguma forma, não se esquece de falar comigo aí nos comentários, tá bom? Se você chegou até o final desse vídeo, comenta um emoji azul pra eu saber que você assistiu até o final. Um grande beijo, até a próxima!